Que a graça e a paz de Jesus, de nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus, fazer uma oração de fé, uma oração com fé, acreditando que Deus ouve a nossa voz, que Deus ouve a nossa oração e juntos nós vamos orar e acreditar na bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E hoje o tema que temos para compartilhar é: não temas. Não fique com o coração carregado de temor, medo, preocupação e ansiedade. Nós sabemos que o medo, ele tem um lado positivo. Muitas vezes, por causa do medo, nós vamos buscar proteção. Por causa do medo, nós procuramos um abrigo. Por causa do medo, nós evitamos o perigo. Mas também o medo, ele pode nos destruir quando levamos para o outro lado, para outro extremo. E quando nós olhamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é encontrado pelo menos 366 vezes Deus dizendo: não temas. Sabemos que o ano tem 365 dias. Deus já estava pensando no ano bissexto. Então, para todos os dias da nossa vida, para todos os dias do ano, nós podemos ouvir uma palavra de Deus, uma promessa de Deus dizendo: não temas, de forma direta, de forma clara, fora as outras promessas que temos na palavra de Deus. E temos aí as histórias que ficaram registradas para nos trazer esperança, para nos motivar, para nos levar para frente. Portanto, eu não sei como está o seu coração hoje, nesse momento, se ele está temeroso. Estamos vivendo dias difíceis em muitas áreas da vida e tem tantas coisas que tentam tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar a nossa confiança. Existem muitas coisas que, de uma forma ou de outra, tentam colocar medo em nosso coração. Vivemos um tempo em que as pessoas estão ansiosas, a ansiedade tem tomado conta de mentes. Tem pessoas que ficam sofrendo por algo que nunca irá acontecer. A verdade é que a maior parte das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos quanto ao amanhã são de coisas que nunca irão acontecer. E tem outras que virão sobre a nossa vida porque nós mesmos iremos trazer, dando lugar ao medo. Quando olho para a história de Jó, Jó conta para nós o porquê que ele passou, pelas dificuldades que passou. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, certo? E aí que você olha para a história de Jó, ele teve algumas provações físicas, perdendo a saúde, na família, perdendo os bens, perdendo os amigos. E quando fala de saúde física, devemos lembrar que tem o mesmo lado emocional de Jó, toda a sua estrutura sofreu. E olhamos para o que a Bíblia diz, que o próprio Deus testifica de Jó: era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Por que aconteceu aquilo? A verdade é que quando o próprio Jó testemunha, ele testifica dizendo: o que eu temia me sobreveio. Ele era um bom religioso, mas ele não tinha uma fé suficiente em Deus, uma confiança inteiramente em Deus. Por isso ele diz: o que eu temia me sobreveio. Ele conhecia Deus apenas de ouvir, mas após tudo que ele passou, ele diz: agora os meus olhos contemplam a Deus. Agora eu tenho um relacionamento maior, mais estreito com Deus. Agora eu estou conhecendo a Deus. Deus permitiu para que Jó o conhecesse mais e mais e ele ficasse livre do temor, livre do medo. Deus não quer que nós sejamos prisioneiros do medo. O medo, ele agiganta. Ele faz com que aquilo que é pequeno se torne
grande. Eu lembro de uma vez que eu estava indo, nós tínhamos uma campanha de oração na igreja, pela madrugada, todo dia de madrugada, tinha campanha de oração na igreja, na cidade onde que eu morava, cidade de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em uma congregação chamada Peperiguaçu. Eu estava lá como o responsável para abrir a igreja pela manhã, para que pudéssemos, eu e mais alguns irmãos, orarmos, buscarmos a Deus, estarmos em oração. Então, em um dia pela manhã, pela madrugada, eu estava indo até a igreja para abrir a igreja e ficar lá uma hora lá conversando com Deus, fazendo as minhas orações. Só que chegando próximo à igreja, um cachorro me atacou. E quando esse cachorro me atacou, ele era um cachorro preto e ele era grande, ele era muito grande. E eu então corri daquele cachorro e fui até a porta da igreja, abri a porta, entrei para dentro da igreja e o coração estava acelerado com medo daquele cachorro grande. Fiquei com medo. No outro dia, eu precisava voltar, né? Então agora o cachorro não iria me pegar mais de surpresa. Peguei uma pedra na mão e estou indo em direção à igreja, onde eu iria abrir e fazer a oração pela manhã. Quando estou chegando, o cachorro veio novamente para me atacar. Só que agora eu estava preparado e não levei um susto, o medo não estava me dominando. Então eu pude olhar melhor para aquele cachorro. O cachorro que eu enxerguei no dia anterior, que era um cachorro muito grande, na verdade era um vira-lata, era um cachorro pequeno, era bem pequeno o cachorro, não era grande. Só que na hora que ele me pegou de surpresa e que o medo tomou conta de mim, eu enxerguei um cachorro grande. No outro dia que eu estou preparado para enfrentá-lo, então eu percebo que ele não é um cachorro grande, é um cachorro pequeno. E não tinha perigo nenhum em aquele cachorro me atacar. Foi somente o medo. E eu acredito que Deus permitiu eu ter essa experiência para me entender, compreender, até mesmo estar compartilhando com você hoje. Que quando nós deixamos levar pelo medo, aquilo que é pequeno se torna grande. Aquilo que talvez não tenha poder nenhum para lhe fazer mal algum, você enxerga como um monstro, algo grande, algo poderoso. Quando olho para a nação de Israel, para o povo de Israel, que eles estavam para entrar na terra de Canaã, quando mandaram os espias, que Moisés mandou, um homem de cada tribo, das 12 tribos de Israel, para ir conhecer a terra, a Bíblia diz que eles foram até o local e viram e testificaram que era realmente aquilo que Deus tinha prometido, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, onde os frutos eram frutos grandes, produzia muito. Aquilo que Deus tinha prometido para o povo estava ali, era uma terra realmente abençoada. Acontece que daqueles espias, 10 deles olharam para a terra, viram tudo aquilo, mas deixaram o coração ficar cheio de medo, porque os homens que estavam na terra eram homens de grande estatura e eles enxergaram gigantes. E quando eles olharam para aqueles homens e viram aquilo, o coração deles ficou cheio de medo e eles não tinham confiança, certeza, queriam vencer, queriam poder prosperar e entrar naquela terra. O pior de tudo é que eles chegaram com estas notícias, com essas informações para a nação de Israel, e o povo escutou eles e não quis escutar o Josué e o Caleb, que eles estavam vendo que realmente tinha gigantes na terra, a promessa de Deus era real, estavam lá, conforme Deus havia prometido, os frutos da terra eram reais, a terra era boa, mas Josué e Caleb sabiam que Deus havia prometido, lembraram que Deus já havia feito por eles, tinha enfrentado todo o exército de Faraó que foi destruído, Deus lutou por eles, eles passaram pelo mar, o mar se abriu, um milagre que não se explica, Deus estava cuidando deles com uma nuvem durante o dia para que o sol não queimasse eles, à noite uma clareira de fogo, uma luz de fogo iluminando o caminho deles, então eles não tinham o que temer, eles teriam que ter confiança. Josué e Caleb confiaram, porém os outros 10 espias ficaram cheios de medo e cheios de temor e perderam a bênção de entrar na terra prometida. Porque eles olharam somente para o que estava ali físico, para o mundo natural e esqueceram do espiritual, esqueceram que Deus havia feito promessa a eles de cuidar deles e protegê-los. Talvez você
nesse momento, esteja numa situação parecida, está olhando a realidade, porque aquele povo estava vendo uma realidade, era uma realidade que existia gigantes, era uma realidade que eram homens fortes, mas também o mundo espiritual era muito mais real do que eles estavam vendo. O mundo espiritual prometia a eles, Deus estava com eles, prometendo vitória, o anjo do Senhor iria lutar com eles iriam vencer as guerras. Acontece que eles decidiram olhar para o natural e esquecer do espiritual, esquecer que Deus estava com eles. Quando nós olhamos para as dificuldades que estamos enfrentando, e se nós esquecer que temos um Deus que se importa conosco, eu quero te afirmar que Deus se importa com a tua vida, Deus te ama, você é importante para Deus, Deus te ama e Deus quer o melhor para você, Deus quer te abençoar, basta você crer e confiar em Deus. A Bíblia diz que importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, importa que você que para nesse momento para fazer uma oração, para pensar na palavra de Deus, creia que Deus existe, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus irá recompensá-lo, Deus irá abençoá-la porque você está dependendo e buscando de Deus a sua vitória, você está buscando de Deus a presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 5, que todos aqueles que olharem para Deus, esse olhar fala de você voltar a tua confiança em Deus, de você colocar a tua confiança em Deus, se olhar para os céus e dizer: a minha confiança está em ti, eu estou esperando no Senhor. A circunstância que está dizendo isso, a enfermidade, o médico, os exames estão dizendo que esta enfermidade é enfermidade de morte, porém eu estou olhando para ti, o Senhor é o Deus da vida, eu estou pedindo vida, eu estou olhando para o Senhor. A situação da nossa nação é uma situação, se eu olhar para a situação da nação, é uma situação difícil. Se você talvez esteja com problema financeiro, problema de emprego, de trabalho, não sei qual é a dificuldade, você olha para a dificuldade e você diz: esta é a realidade que eu estou vendo no mundo natural, mas eu estou olhando para ti, ó Deus, para o Senhor. Todos aqueles que olharem para Deus serão iluminados, Deus dará uma luz, Deus dará uma saída, Deus tem uma porta, Deus tem um escape, Deus tem um caminho, Deus tem um refúgio. Não serão envergonhados, não será envergonhado. As pessoas às vezes colocam a confiança no amigo, e o amigo decepciona. As pessoas casam e um coloca a confiança no outro. Estamos vendo tanta história de feminicídio, até o oposto, né? Crimes que acontecem, pessoas que foram decepcionadas, porque houve uma jura de amor, mas depois houve uma traição, houve algo que aconteceu que a pessoa não esperava que poderia acontecer. Filhos que não respeitam os pais, filhos que traem os pais, pais que traem os filhos, e coisa. Isso é por baixo, né? Fora os outros crimes que a gente vê que acontecem no dia a dia. Porque às vezes a pessoa pensa que a confiança, a saída está no ser humano, e o ser humano muitas vezes decepciona. Pensamos que talvez se mudar de político, é verdade que devemos lutar para colocar pessoas justas, pessoas retas no poder, mas lembrar que a nossa confiança maior está em Deus. Deus é a nossa confiança. Deus é aquele que não nos decepciona. Os homens nos decepcionam. Se olhamos para o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse que ele ia aos céus preparar-vos lugar, não ficassem nós perturbados, com medos, temerosos, porque ele iria ao céu e ele iria preparar lugar. Creio em Deus, creio também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus estava dizendo: da mesma forma que vocês estão crendo no Deus Pai, creio em mim, porque como Deus Pai não falha, eu também não vou falhar com vocês. E o Espírito Santo, que foi promessa de Deus, viria a nós, viria ao povo, após Jesus ir aos céus, ele seria o Consolador. Então o Espírito de Deus está na terra para ser Consolador. Agora pensa comigo. Você está em uma festa, alegre e feliz, e alguém chega e bate no seu ombro e diz: eu vim aqui para lhe consolar. Você irá perguntar: me consolar do quê? Se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu estou em uma festa. Então, agora, se você está num momento triste, num momento
de perca, no momento difícil, e chega alguém, ele estende as mãos, chega alguém, talvez lhe dá um abraço, chega alguém somente para ouvir você falar, talvez nem palavras vai falar, só vai ouvir você falar, chega ali para lhe consolar. Então, quando Jesus diz que o Espírito Santo seria consolador, é porque Jesus não estava nos prometendo que em todos os dias da nossa vida seria alegria. Jesus estava dizendo, haverá momentos, mesmo que você creia em mim, mesmo que você confie na minha palavra, mesmo que você, se volte para mim, haverá momentos que a tristeza, a angústia vai querer tomar conta do teu coração. Haverá momentos em que o medo vai querer tomar conta do seu coração. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo será o Consolador. O Espírito Santo irá consolar a sua vida. Então acredite, o Espírito Santo quer consolar a tua vida. E a palavra de Deus para você hoje é não temas, não temais, porque vos nasceu o Salvador. Lucas capítulo 2 e versículo 10, lá vem a promessa de Deus. O anjo está dizendo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, para todas as nações, para todas as tribos, para em todos os tempos, que chegou até você, chegou até mim, chegou até nós. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por isso podemos apresentar Cristo Jesus como o Salvador. O que nós estamos precisando, o que a humanidade precisa é de Cristo, é de Jesus. Veja aí, os homens se reúnem, fazem um acordo de paz, fazem aquela mesa redonda, líderes de nações se reúnem e fazem acordos de paz. Agora estão até mesmo falando sobre paz entre as guerras que estão acontecendo entre Rússia, Ucrânia e outros países que estão tentando fazer acordos de paz, e poderão até fazer, mas fazem um acordo aqui e estoura outro ali. Porque, na verdade, a verdadeira paz não é um sentimento. A verdadeira paz é uma pessoa. Jesus foi apresentado como o príncipe da paz. Quando as pessoas querem paz, mas não querem ter um tempo com Deus, essa paz não é duradoura. Essa paz é uma paz falsa. É uma paz que preenche um pouco do espaço, mas ela não completa. Agora a verdade é que quando deixamos Cristo entrar em nossas vidas, nós poderemos desfrutar da verdadeira paz. Conta-se a história que uma vez houve um concurso para que pessoas desenhassem, fizessem um desenho numa tela, algo para representar a paz. E muitas pessoas fizeram, era um concurso, então se reuniu vários pintores e cada um faz o seu desenho, cada um faz a sua pintura para representar a paz. Lá você ia ver lugares calmos, tranquilos, você ia ver lindas paisagens, céus, mar, floresta, pássaros, enfim, você ia ver muita coisa bonita, coisa linda para representar a paz. Mas sabe qual foi a pintura que ganhou o concurso? Qual foi a pintura que realmente representou a paz como ela realmente é? Foi quando alguém desenhou uma pintura onde havia uma correnteza de água forte, brava, descendo, e ao lado dessa correnteza havia, assim, ao lado do rio, né, uma árvore, e esse galho estava lá próximo à correnteza, próximo às muitas águas, e havia um ninho de pássaro, e lá naquele ninho estava lá estava a mãe pássara, né, cuidando dos ovos, para que nascesse os filhotes, nascesse lá a sua prole. Enfim, quando perguntaram para o pintor como isso pode ser símbolo da paz, a explicação é essa: nós vivemos em um mundo turbulento, nós vivemos em um mundo agitado de muitas águas. E se você for olhar na Bíblia, no Salmo 93, está falando que as águas rugem, que o mar se revolta. E se for olhar na Bíblia, a Bíblia está nos mostrando que o mundo é um símbolo de águas tumultuosas, águas violentas, águas bravas.
Por isso que Jesus veio para oferecer a água da vida, a verdadeira água, a água da paz, a água do rio calmo, do rio que nós temos essa promessa de Deus, né? Mas a verdade é que agora vivemos em um mundo turbulento. Mas em meio a tudo isso, nós podemos achar um abrigo, um lugar para ficar seguro. É o caso daquele pássaro, lá estava ele. Em meio a toda aquela turbulência, ele pôde ficar tranquilo, descansado. Eu quero dizer para você que em meio à turbulência que você esteja vivendo, em meio à turbulência que você possa estar passando, em meio à luta que você esteja passando, por mais que as águas estejam revoltas, por mais que o mar esteja bravio, se você colocar a tua confiança em Deus, descansar em Deus, você vai se sentir seguro, segura, porque Deus é o que te dá segurança em meio a este mundo agitado, em meio a essa turbulência. Deus é a nossa segurança. Então Jesus não nos prometeu uma vida sem dificuldades, sem turbulência, mas uma coisa ele prometeu: eu estarei convosco, estarei contigo todos os dias. Todos os dias. Hoje Jesus está contigo, amanhã ele está contigo, todos os dias ele está com você. Não importa se você está sentindo ou não sentindo. A verdade é que Jesus está contigo. Então basta você crer e confiar. Deus está comigo. E quando você coloca essa confiança, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, buscar a Deus, você passa a sentir a Deus. Estava lendo agora há pouco um comentário de uma pessoa que nos segue nas páginas, dizendo, né, que não acredita na Bíblia, não acredita que ela é a palavra de Deus. Essa pessoa precisa dar uma chance a ela mesma, não a Deus nem à Bíblia, a ela mesma. Porque ela diz que acredita em Deus, mas não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, já que acredita que existe um Deus, conversa com esse Deus. Conversa com ele. Diz: Deus, ilumina a minha mente. Eu vou estar lendo a Bíblia. E se ela é a tua palavra, o que ela é, eu preciso que ela fale ao meu coração e o Senhor ilumine. E Deus vai iluminar. Uma vez eu comprei um livro e eu aproveitei pouco dele, bem pouco. Porque eu estava lendo o livro e não entendia. Eram muitas palavras difíceis. Era um livro sobre missões e palavras muito difíceis. E eu acabei perdendo. É um livro de umas 500 e poucas páginas. Não entendi muito. Foi traduzido para o português, né? Mas eram palavras que não estavam na minha altura. Então, para mim entender aquele livro, eu teria que conversar com o escritor e ele tentar trazer uma linguagem mais simples, com palavras mais do dia a dia. Acontece que o escritor é um americano, não tive a oportunidade, não tenho a oportunidade de me encontrar com ele, então o livro foi perdido. Não aproveitei muito dele. Agora, quando eu pego a Bíblia, tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e dizem que não entendem, que não estão compreendendo qual que é a graça, qual é a novidade, qual é a bênção sobre isso. É que quando nós pegamos a Bíblia, o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever a Bíblia, ele está com você. Ele está onde você está, nesse momento. Então, se você ler a Bíblia com o coração puro de Deus, eu quero entender, eu quero compreender, o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, vai iluminar a sua mente. E você vai entender, vai compreender, vai aceitar, e aquela palavra será remédio para a tua alma, será bênção para a tua vida, vai ser a força que você precisa para espantar o medo, para iluminar o caminho, para dirigir os passos, para que você tome direção assertiva. Então Deus quer iluminar a sua mente. Isaías 43, versículo 1, é uma promessa de Deus, que ele nos remiu, e por isso não devemos ter medo. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei e eu chamei pelo nome, você é meu. Deus estava usando ali o profeta
Isaías, o profeta messiânico, fazer uma promessa para o povo de Israel, dizendo: vocês não fiquem com medo, não fiquem temerosos, porque eu resgatei vocês, eu redimi vocês, eu conheço vocês pelo nome, vocês são meus, então não temam. E a verdade é que quando nós olhamos então para a palavra de Deus, nós sabemos que todos os homens pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus e precisam de um Salvador. Foi por isso que Deus se fez homem, Jesus se fez homem, habitou entre nós, foi à cruz em nosso lugar, derramou o seu sangue e agora nós somos redimidos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Quer uma prova maior de amor do que essa? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos redimidos. É preço de sangue. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos condenados à perdição eterna. Nós temos uma esperança, nós temos um céu que nos espera e temos a promessa do Espírito Santo de estar conosco todos os dias. Então não tema, pois eu o resgatei e chamei pelo teu nome. Deus conhece o nosso nome e tu és meu. Tu és propriedade de Deus. Então o inimigo não te toca. Tu não vais ser destruído. Deus não permitirá você ser destruída. Se você confiar em Deus, colocar a tua confiança em Deus, Deus é a tua vitória. Se agarra em Deus, pega na mão de Deus, como aquela criança pequena que para caminhar, para andar, pega na mão do pai. Faça isso. Pega na mão de Deus e anda com Ele, caminha com Ele, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Confie na palavra de Deus, porque ler a Bíblia é uma coisa, mas é muito mais do que ler, é você ler e colocar ela no seu coração e acreditar nessa palavra. Essa promessa eu tomo posse. Deus me conhece pelo meu nome. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Profetiza isso. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Deus conhece o meu nome. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Se existe alguma voz do inimigo que diz que você é fracassado, destruído, destruída, seja repreendido em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus lutará por você. Deus dará a vitória que você tanto precisa se você confiar e acreditar neste Deus. Confia nele. Quando olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, por causa dos inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O que é que está colocando medo? Não deixa que esta enfermidade, que esta preocupação tome conta da tua mente, que o que estão falando por aí tome conta da tua mente. Enche a tua mente das promessas de Deus. Confia nas promessas de Deus. Não fique apavorado por causa deles. Não fique apavorado por causa destas coisas que estão querendo tirar a tua paz, não deixar você dormir, descansar, confiar. Confia em Deus. Confia em Deus, pois o Senhor, o seu Deus, é o teu Deus, vai com você. Nunca o deixará, nunca o abandonará. A palavra de Deus hoje é para você essa: Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar. Então não abandona Deus. Quando alguém se afastou de Deus, é porque a pessoa tomou a atitude de se afastar de Deus. Mas você tem a escolha, seja inteligente. Tome uma atitude, tome uma decisão. Eu vou procurar seguir a Deus. Eu vou abraçar a Deus. Eu vou andar com Deus. Eu não vou me deixar levar pelo medo. Não deixa. Não importa o que os outros digam de você. Portanto, é o que Deus diz de você. Deus diz que você é filha dele. Deus diz que você é filho dele. Deus diz que você é importante para ele. Deus diz que o seu nome está diante dele. Deus diz que você é propriedade de Deus. Então não importa o que os outros digam.
Não importa o que os outros pensam a teu respeito. Você tem que se preocupar o que Deus pensa do meu respeito. E se você quer saber o que Deus pensa do teu respeito, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e tome, e acredite, você é filho de Deus, você é filha de Deus, a bênção de Deus é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, sobre a tua família. Basta você se entregar e confiar inteiramente em Deus. Então confia em Deus. Muitas vezes nós somos derrotados, se deixamos ser derrotados, porque estamos preocupados. O que os outros estão pensando de mim? O que os outros estão falando de mim? Não importa o que os outros estão falando de mim, não importa o que os outros estão pensando de mim. O importante é que eu tenha a minha consciência, sabe? Que eu tenha a certeza que eu estou procurando servir a Deus, amar a Deus. E agora sim, quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Quando eu amo a Deus, eu amo os outros, porque também não posso amar a Deus e não amar os outros. Mas amar os outros, amando a mim. Porque se a pessoa não se ama, não pode amar os outros. Então o primeiro passo hoje, ame a Deus e se ame. Acredite que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. E agora, Deus, eu quero ser abençoado por ti. Mas mais do que isso, Deus, eu quero ser um abençoador. Eu quero abençoar vidas. Eu quero abençoar vidas com palavras, eu quero abençoar vidas com Deus me dando condições financeiras. Talvez eu não tenha muito, mas tenho pouco, eu quero abençoar. Eu quero abençoar vidas. Que esse seja o desejo do teu coração. Eu quero abençoar vidas com palavras positivas. Eu quero abençoar vidas dando um abraço, dando atenção. Eu quero abençoar vidas ouvindo, porque eles estão vivendo um tempo em que nós queremos falar e não queremos ouvir. E ouvir é bom. Ouvir é também um meio de abençoar vidas, que tem muitas pessoas que precisam falar, precisam que alguém ouça. E depois de ouvir, esse alguém tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança para transmitir. Um dos meios de nós evangelizar e fazer com que pessoas conheçam a Deus é nós ter uma experiência com Deus. Aí você conta a tua experiência, sabe o que você viveu com Deus para outras pessoas. Porque tem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. Aí você vai contar para os outros, você vai ouvir a história dos outros. O que aquela pessoa está passando, qual dificuldade ela está passando, e você com a tua história tu poderá contar a ela que da mesma forma que você venceu, ela poderá vencer. E logo em seguida você estará contando a história de Deus, o grande amor de Deus para com esta pessoa. Deus quer te usar como um instrumento para você também ser um missionário, uma missionária. Quando fala de missionário, pensamos de pessoas que estão lá no campo, né? Lugares longe, que abandonaram a família para fazer missões. A verdade é que aonde tem uma pessoa sem Deus, sem paz, que precisa de paz, que precisa de Deus, é um campo missionário. Então você pode ser um instrumento de Deus. E talvez você hoje precise ser alcançada por Deus, ser abençoado por Deus. E eu estou aqui como um missionário, levando uma palavra de Deus para o teu coração, dizendo que Deus te ama, Deus se importa com você, que você é filho e filha de Deus. Deus quer te abençoar e te abençoar muito. Então acredite, Deus quer me abençoar e eu sou abençoado. Profetiza que você é abençoado, você é abençoada em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus, com a sua mão, quer te segurar e levar pelo caminho da vitória, pelo caminho da bênção. Deus te ama. Não importa o que as circunstâncias estejam dizendo, acredite, Deus te ama. Pode dizer, Deus me ama. Você aí pode dizer o teu nome. Olha, Deus me ama. Porque Deus conhece o teu nome. Você é filho de Deus. Acredite, entrega a tua vida para Jesus. Todos aqueles que o receberam, Deus deu a ele o direito de se tornar filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz, não tema, eu o ajudarei. Tá difícil? Tá difícil, né? Não se preocupe,
Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Diga, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Sim, Deus vai te ajudar. Você vai passar por isso, você vai vencer. Tu não vai ficar louco, não. Tu não vai precisar cometer loucura, não. Tem pessoas aí que estão cometendo loucura porque não estão confiando em Deus. Deus está dizendo, eu vou te ajudar. Não importa o que esteja passando. Está difícil? Deus vai te ajudar. Vai ter que tomar pela mão direita e dizer, eu vou te ajudar, eu vou te segurar. Você não vai cair. Você vai se manter em pé. Você não vai cair. Lucas 8,50. Não temas. Ouvindo isso, disse Jesus a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Esse é um homem que foi até Jesus buscar uma cura para a filha dele. Ela tinha 12 anos, estava em casa, mas quando ela está lá, Jesus estava ocupado com a multidão, tinha chegado uma outra mulher, recebido a bênção, tocado em Jesus e recebeu o milagre, e o Jairo agora ficou lá esperando a oportunidade de conversar com Jesus, de Jesus ir com ele até a casa para curar a filha, e Jesus parecia que estava demorando, parecia, não estava, mas parecia. Então chegou alguém para o Jairo e disse, não incomode mais o mestre, não incomode mais a Jesus, a sua filha já morreu, volta para casa, não adianta mais esperar por ele. Então Jesus diz, não temas, creia somente, a tua filha será curada. E foi o que aconteceu. Jesus foi até a casa de Jairo, a filha já estava morta, mas Jesus agora não deu uma cura, deu uma ressurreição. É isso que Jesus faz. Então para você hoje, não tema, creia somente. Não deixe o medo tomar conta do teu coração. Vamos orar? Vamos confiar em Deus? Vamos acreditar no grande amor de Deus? Eu acredito no poder de Deus. Se você quiser se unir, a tua fé com a minha fé, eu acredito que Deus tem uma bênção especial para as nossas vidas. E eu, como intercessor, nesta oportunidade, quero pedir a bênção de Deus sobre você. E eu acredito, Deus te ama. O teu nome está diante de Deus e Ele declara, Deus não tem vergonha de dizer que você é filho, filha dele. Não importa o que os outros digam sobre você, o importante é você saber que você é amado, amada de Deus. Jesus te ama, Jesus te ama. Diga, Jesus me ama, Jesus me ama. Se for preciso, diga durante a semana, durante os dias, vai dizendo, vai declarando. E todo pensamento negativo que vier sobre a tua cabeça, sobre a tua mente, você vai repreender dizendo, eu sou amado de Deus, Jesus me ama. E você vai ver que coisas boas irão acontecer. Alguém disse que um pássaro voando até pode sentar na cabeça de alguém. Até pode sentar. Mas fazer ninho só fará se você deixar. Um pensamento até pode chegar na tua cabeça, na tua mente, mas só vai ficar se você deixar. Mas na minha cabeça, na minha mente, na sua mente, não terá lugar mais para o desânimo, não terá mais lugar para o medo, porque nós vamos colocar Deus em nossa mente, Deus em nosso coração. Deus tem ocupado a nossa mente. Medite na palavra de Deus, tem promessas de Deus. Lembre-se o que eu li, o que eu falei para você hoje. Procura guardar. Se você quiser anotar, pega uma caneta aí, né? Tem uma caneta para anotar? Anota somente esses versículos aqui, só esse. Depois vai procurando mais outros para você ler. Mas leia, medita, pensa. Vai lá. Lucas 2:10. Se quiser anotar, anota aí. Lucas 2:10. Isaías 43:1. Isaías 43:1. Já que está escrevendo Isaías, né? Já coloca 41:10. 41, 13. Por que não lê todo o 41, né? Pega o livro de Isaías e lê o 41 inteiro, o capítulo ali. Deus vai te abençoar com essa palavra. Quer saber a história do Jairo, que eu dei uma pequena pincelada? A história inteira, o que aconteceu? Chegou aquela mulher antes lá, foi tocar em Jesus. Se eu somente tocar, serei curado. Lê no livro de Lucas, capítulo 8. E você vai encontrar lá no capítulo 50, foi o versículo que eu li, né? Lê um pouco antes ali, o capítulo 8 de Lucas, você vai estar vendo algo sobre fé. Podemos falar de tantas outras coisas, né? Mas se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente, sábado e domingo, né? Para meditar na palavra de Deus.
Você acompanhando o nosso canal aí também, vai ter muito mais vídeos, muito mais meditação. E o meu objetivo é que Deus te abençoe. E eu não oro por você somente agora, nesse momento. Em minhas orações que eu oro pela madrugada, eu peço para Deus abençoar as pessoas que me ouvem. Eu peço que Deus também me use como instrumento para abençoar vidas. Então acredite, Deus te ama. E Deus tem me usado para abençoar você, orar por você. Agora faz a sua parte, se entrega para Jesus, confia em Jesus, entrega a tua vida inteiramente a Deus e Deus fará coisas grandes por você. Deus te abençoe os que estão me acompanhando ao vivo, Deus te abençoe muito, muito obrigado. Você que vai ver mais tarde, em outros dias, Deus te abençoe e vamos orar. Quando nós oramos agora, eu acredito na oração de Deus, na oração a Deus, quando nós fazemos, Deus nos abençoa. Uma vez eu estava vendo uma pregação do R.R. Soares na televisão. Sabe o que é aquela pregação gravada? Gravada. Não era ao vivo. Eu estava ouvindo ele pregar e eu estava como tipo umas frieiras entre os dedos, umas feridas que não sarava. E aquele dia ele foi usado por Deus, não sei qual dia, porque era uma mensagem gravada, né? Ele foi usado por Deus para orar para as pessoas que tinham doença nos pés. E eu orei com ele. E eu recebi a cura naquele dia. Porque a gravação era gravada, não sei de que tempo que ele tinha gravado, mas o Jesus que ele pregou era o Jesus atual, para o momento. Então, da mesma forma, você, não importa o tempo em que momento você está ouvindo essa palavra, se você orar comigo agora, eu acredito que Jesus está aí para abençoar a tua vida. Deus vai nos abençoar. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Querido Deus e querido Pai, estamos na Tua presença, agradecido por Teu amor, por Tua bondade, e nós meditamos nesta oportunidade, Deus, que não devemos ter medo, temor, porque é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção de Deus sobre a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, que junto comigo medita na Tua palavra, que ora, que busca o Senhor. Talvez esteja cheio de medo, Senhor. Talvez tenha recebido uma notícia do médico, uma notícia, Deus, de uma enfermidade que está querendo tomar conta do seu corpo, da sua vida. Talvez alguém da família esteja enfermo. Talvez, oh Deus, seja problema de financeiro, problema, Senhor, espiritual, sentimental, no casamento. Deus, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o medo que quer tomar conta do coração desta vida. Mas, Deus, eu acredito no Teu nome, eu acredito na Tua palavra, e é no nome de Jesus que eu oro, e é no nome de Jesus que eu abençoo esta vida. Deus, nós acreditamos na Tua promessa, nós somos Teus filhos. Deus, o Senhor conhece-nos pelo nome, Tu conhece a nossa causa e nós somos abençoados e abençoadores em nome de Jesus. Portanto, Pai, em nome de Jesus, seja abençoado esta vida, esse Teu filho, essa Tua filha, essa pessoa que se volta para Ti, que possa te entender, te compreender, Senhor, e te conhecer mais e mais, que também tenha, Deus, compreensão da Tua palavra. Deus, é a minha oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado por nos acompanhando ao vivo. Você que está ouvindo em uma outra época, que Deus te abençoe em outro tempo. Fique conosco, nos acompanhando aí nos canais, né? Nas páginas de Facebook, no YouTube. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Meu forte abraço. Teu irmão em Cristo, Wilson Nascimento.